Sejam bem-vindos ao segundo vídeo do módulo 2 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 2. Eu sou o professor Gustavo Maia, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. O presente vídeo trata do desenvolvimento das equações de estado cúbicas e de como esse conceito surgiu através dos estudos de Van der Waals. Bom, acho que inicialmente a melhor coisa que a gente pode fazer é ter uma ideia de quem foi o Van der Waals. Além de ser esse senhor simpático com essa cara de preocupado aqui na imagem, Van der Waals foi um holandês que nasceu em Leiden e que era professor escolar e posteriormente se tornou professor universitário, apesar da sua deficiência de educação nos campos dos idiomas clássicos, que era latim e grego. Veja só, naquela época era necessário que você soubesse latim e grego para ser professor universitário. Eu, obviamente, não seria um professor universitário se isso ainda fosse exigido hoje em dia. Ainda bem que não é, né? Ele estudou de 1862 até 1865, graduando-se em matemática e física. Ele se tornou também diretor de uma escola secundária em Haia. Em 1873, ele obteve o doutorado por sua tese intitulada Sobre a continuidade do gás e do estado líquido. E nessa tese, ele introduziu os conceitos de volume molecular e atração molecular, duas de suas contribuições mais importantes para uma série de áreas na ciência, incluindo física e química. Bom, pessoal, levando em conta então que o Van der Waals teve algumas ideias interessantes, o que eu poderia dizer sobre elas? Bom, o que pode ser dito é que elas são relativamente simples e que causam um impacto gigantesco. Os conceitos desenvolvidos pelo Van der Waals na tese dele, elas incidiram especificamente em cima da teoria cinética dos gases e de algumas contribuições que o Van der Waals poderia dar para acrescentar algo nas ideias desenvolvidas até aqui. Como que ele fez isso? Inicialmente, ele fez a suposição de que as moléculas de um gás elas possuem volume e, portanto, elas ocupam lugar no espaço. Se você se recorda, quando a gente lidou com gases ideais e a teoria cinética dos gases, nessas condições de gás ideal, as moléculas são consideradas pontos, e pontos não têm volume. Além disso, Van der Waals afirmou que existem forças de atração entre as moléculas de um gás e as moléculas do sistema que o contém, do recipiente que o contém. E essas forças não são desprezíveis, elas devem ser consideradas na hora de se fazer uma análise. Se vocês se recordam mais uma vez da teoria cinética dos gases, a colisão era perfeita. Havia ali, não havia variação significativa de velocidade durante a colisão de uma partícula de um gás ideal com a parede. Van der Waals resolveu mudar isso. E aí você olha para mim e diz, assim, tudo bem, mas até agora eu não faço ideia do que esse tipo de contribuição que ele deu possa modificar o que a gente já sabe sobre gases ideais. Será que não modifica nada? Vamos dar uma conferida? O que isso quer dizer na prática, então, pessoal? Olha, o que o Van der Waals fez foi utilizar essas ideias para corrigir os termos de pressão e de volume na equação dos gases ideais. Vamos ver como é que ele fez isso? Olha só, inicialmente, ele admitiu que as moléculas do gás elas possuem volume, certo? Se você se recordar, o volume que é obtido no cálculo da equação do gás ideal, ele é um volume apenas de vazios. Ele não leva em conta que as partículas possuem volume. Então, o que ele pensou? Falou, olha, o volume de um gás ideal, que na realidade era o meu volume de vazios, que esse gás ocupa, ele deve ser o volume total do meu recipiente, que é o interesse que eu tenho, descontado o volume das moléculas de gás. Então, está aqui. Ó. O volume de vazios previsto pela equação de gás ideal é o volume real do meu sistema, descontando ali o volume correspondente às moléculas que constituem esse sistema. Da mesma forma, quando a gente lida com a pressão, eu preciso levar em conta que a pressão do meu sistema, a pressão determinada pelo gás ideal, na equação original da teoria cinética dos gases, ela levava em conta não apenas a pressão do sistema, era a pressão do sistema, isso precisava ser acrescido da força de interação entre a partícula e a parede. Então, nós pegamos a pressão originalmente medida, calculada pela equação dos gases ideais, e somamos o termo de forças de atração. Nesse caso, a gente consegue substituir nos gases ideais, onde havia pressão de gás ideal e volume, nós substituímos pelos termos corrigidos. E nós obtemos aqui a primeira equação de estado
cúbica. O que significa isso? Cúbica em relação ao volume, né? Se nós abrirmos essa expressão, em algum momento aqui dentro vai aparecer um volume ao cubo. Fala, mas qual é a graça disso? Por que que essa equação de estado cúbica desenvolvida por Van der Waals é tão interessante para nós? Ter uma relação cúbica com o volume permite um comportamento que é mais interessante para nós do que simplesmente considerar aquela hipérbole que a gente viu em slides anteriores. Vamos ver como é que isso fica? Vamos lá então. Uma equação de estado cúbica em relação ao volume, ela constitui o primeiro modelo que permite a observação do fenômeno da condensação. Eu sei que você não deve ter percebido isso na ocasião, mas nos gráficos que a gente utilizou para fazer análise no primeiro vídeo do módulo 2, a gente tinha essa expressão aqui, a gente tinha esse gráfico. Se você observar, nós temos aqui um gráfico a t constante, nós temos aqui a curva que indica qual é a temperatura constante, nós temos aqui os pontos de saturação. Né? Temos aqui temperatura e a pressão de saturação, no caso, de 10 megapascal, para uma temperatura desconhecida. Né? A temperatura não é fornecida para nós aqui. O que é interessante aqui dentro? Se você observar, pessoal, tem uma linha pontilhada aqui que eu negligente e propositadamente não abordei no vídeo. Eu simplesmente deixei passar essa informação de que tinha uma coisa aqui dentro da minha região de duas fases. Quando, na realidade, o comportamento é linear, né? A gente sabe que a pressão não varia aqui dentro para uma substância pura. O que é esse prolongamento para baixo e depois para cima? Pessoal, por mais que você não tenha sabido disso na ocasião, tenho o prazer de apresentar para você o fato de que esse gráfico foi construído utilizando a equação cúbica de Van der Waals. Se você se lembra, lá em matemática, uma equação cúbica ela pode apresentar esse formato aqui, ó, que é exatamente o que nós temos descrito nesse gráfico aqui, né, desenhado aqui. E veja que interessante, para nós existe uma região que combina mais ou menos bem com a região de líquido, e nós temos uma região que combina mais ou menos bem com a parte do gás, que é essa que está aqui para fora. O que tem aqui dentro, ó, nós não utilizamos para nada. Existe, é claro, uma raiz da equação cúbica que está aqui dentro, mas ela não tem valor real, então ela não é considerada nos cálculos. E com isso a gente consegue obter com alguma dignidade o valor do volume molar do vapor e o volume molar do líquido, que são esses dois pontos nas extremidades. Aí você vai falar assim, ah, mas não é possível que ele considerou que apenas com essas duas pequenas mudanças ele tem aí uma mudança significativa na equação? Pois tem. Essa equação é a primeira que mostra que existe, por exemplo, o volume molar de um líquido saturado. A equação de gás ideal não fazia isso. Ela possui limitação? Pessoal, claro que possui. Você precisa levar em conta que Van der Waals, quando desenvolveu essas ideias todas, ele considerava que o volume das partículas era esférico. E a gente já sabe hoje em dia que a maioria das partículas não tem volume esférico. O volume delas é de formatos mais irregulares possíveis. Você consegue imaginar, por exemplo, um hidrocarboneto ramificado como se fosse uma esferinha? A gente sabe que é uma molécula complexa, que tem uma geometria complexa que não se assemelha em nada com uma esfera. E a partir daí, a gente começou a observar que a equação de Van der Waals ela não era aplicada exatamente a muitas substâncias. Ela tem alguma validade em pressões que são relativamente baixas, até 5 bar, em temperaturas moderadas, nada de valores extremamente elevados ou extremamente baixos de temperatura, e ela também só funciona para substâncias que são apolares e que sejam o mais parecido possível com uma esfera. É claro, por exemplo, a equação de gases ideais funcionava bem a pressões baixas para gases nobres. Gases nobres, para você obter gases nobres condensados, você precisa aplicar pressões imensas. Então, a equação de Van der Waals, por exemplo, não funciona muito bem para elas, não. Mas para algumas moléculas pequenas, de hidrocarbonetos que são aproximadamente esféricos, a equação de Van der Waals é bastante digna e bastante razoável. Mas a gente vai perceber que ao longo do tempo ela precisou ser adaptada, ou ideias precisaram ser desenvolvidas a partir dela para melhorar os ajustes, porque realmente ela não estava correspondendo ao que era necessário para efeito de projeto. E as contribuições de Van der Waals não param por aí.
ele desenvolveu o Teorema dos Estados Correspondentes. Esse teorema é baseado numa propriedade, num conceito desenvolvido pelo Van der Waals chamado fator de compressibilidade. Esse fator de compressibilidade, que é expresso pela letra Z, ele relaciona forças de repulsão com forças de atração. Na parte superior, nós temos aqui pressão vezes volume, e na parte de baixo nós temos a constante dos gases vezes a temperatura. É claro, pessoal, não preciso nem dizer para vocês que quando a gente tem uma condição similar à de gás ideal, o fator de compressibilidade vale 1, né? Isso não significa exatamente que as forças de repulsão elas sejam iguais às forças de atração e por isso essa relação dá 1. No caso dos gases ideais, as forças de repulsão e as forças de atração elas simplesmente não existem, né? As partículas, segundo a determinação da teoria cinética dos gases, elas não tinham cargas elétricas, portanto não havia possibilidade de atração e nem de repulsão, apenas uma colisão perfeitamente elástica. Mais interessante do que isso é a gente ter em mente o que significa o termo PV está relacionado com forças de repulsão entre as moléculas e o termo RT está relacionado com forças de atração. Pensa no seguinte, imagine que você está num baile de formatura e você é o primeiro a chegar. Se você for parar para pensar, uma vez que você está animado e, né, de ter chegado no baile e tudo mais, você vai perceber que você pode ocupar todo o espaço dentro do salão. Tem todas as mesas, todas as opções para que você se sente estão disponíveis para você acessar. Isso seria logo o início, né, quando você tem um gás ideal com poucas partículas, uma partícula que não interage com ninguém. Na medida que as primeiras partículas começam a chegar, ou seja, que seus amigos começam a chegar no baile, você começa a desenvolver com elas, no caso com essas pessoas, uma relação de cumprimentá-la, dar um oi, ver como é que foi o dia. Evidentemente, eu estou admitindo que você gosta de estar nesse baile, tá? Não tô achando que você está aí obrigado, não. Então, a primeira coisa que acontece é que você vai estabelecer uma relação de atração com essas pessoas. Então, o termo relacionado a RT, que aqui a gente vai admitir como sendo o seu estado de ânimo, né? Você está animado em ter um contato social com essas pessoas. Na medida em que esse baile vai se desenrolando, você tem uma quantidade grande de partículas que são adicionadas ali dentro. E nesse caso, as partículas começam a colidir entre si. Você começa a ter problemas de ocupar espaço, você começa a ficar enclausurado. E por mais que inicialmente você tivesse uma vontade grande ou um ânimo grande de se relacionar com as pessoas, na medida em que o baile vai entrando, você começa a ter que expulsar as pessoas ou repelir as pessoas ao seu redor para que elas não pisem em você. É o que seria a analogia do termo da parte de cima aqui, ó. Pressão vezes o volume, o aumento da pressão, ou seja, o aumento das possibilidades de colisão. Então, o fator de compressibilidade ele é um conceito desenvolvido pelo Van der Waals que relaciona numa condição se as partículas elas estão com maior tendência a se atrair ou maior tendência a se repelir, dependendo, é claro, das condições do seu problema. A gente pode dar uma olhadinha melhor no comportamento do fator de compressibilidade observando esse gráfico aqui, ó. Veja que ele é escrito em termos do fator de compressibilidade em relação à pressão, para várias curvas, cada uma numa temperatura diferente. Então, esse gráfico aqui, que foi retirado da nossa bibliografia, a pressão é dada em PSIA, enquanto a temperatura é dada em graus Fahrenheit. Se você observar, quando a pressão tende a zero, e isso é uma das condições que nós já trabalhamos em vídeos anteriores, que caracteriza uma condição de gás ideal, veja que interessante. Nós estamos aqui caminhando para uma condição de fator de compressibilidade igual a 1. Reforço. No caso de gases ideais, não significa que as forças de repulsão sejam iguais às forças de atração. Nesse caso, no caso de gases ideais, as forças não existem. É como se você tivesse, numa ocasião, o mais extrema possível, uma única partícula que compõe o gás, e ela fica solitária ali, colidindo com as paredes, mas ela não colide nem tem forças eletrostáticas em relação a outras moléculas e a própria molécula da superfície que contém esse gás. É possível que a gente observe também que na medida que a gente aumenta a pressão do zero, né, saindo da condição de zero, a gente passa aqui por condições onde o fator de compressibilidade ele adquire valores entre 0 e 1.
ele fica ali numa razão fracionada. Isso significa que nessas condições nós temos forças de atração ganhando das forças de repulsão. É o que acontece no início do baile de formatura, que eu usei como exemplo logo no início desse slide. A mesma coisa acontece quando a temperatura vai aumentando, só que na medida que a temperatura aumenta, você percebe que essa diminuição no valor do fator de compressibilidade vai ficando cada vez menos evidente até deixar de existir. Isso acontece porque muitas vezes, ainda continuando no exemplo do baile, mesmo com o baile muito cheio, você ainda está tão animado que não liga muito para as pessoas que estão trombando em você. Então, é como se as colisões que essas pessoas vão ter com você durante o baile, elas são insignificantes perto do seu ânimo de estar ali dentro. Traduzindo isso para o ponto de vista de partículas, a gente pode entender que as colisões, pelo fato da temperatura ser elevada, elas são tão rápidas que quaisquer desvios de trajetória de partícula ou interação eletrostática vai ser relativamente menos sensível do que as mesmas colisões em temperaturas mais baixas. Então, o aumento da temperatura contribui para o aumento das forças de atração, mas aumenta muito mais as forças de repulsão, por conta da velocidade em que a colisão acontece. Então você tem um aumento das duas grandezas aí. Fazendo essa mesma análise para uma só temperatura, eu vou até trocar a cor aqui da nossa indicação, vou passar para azul. A partir de um determinado ponto, continuando até o mínimo possível de fator de compressibilidade, onde eu tenho as forças de atração ganhando das de repulsão, eu começo a ter uma mudança na tendência, aonde eu começo a ter uma maior o maior desejo dessas partículas de se repelir. Então as forças de repulsão começam a ganhar protagonismo e essa curva ela continua até extrapolar o valor unitário, de tal forma então que as forças de repulsão passam a ganhar das forças de atração, isso numa mesma temperatura. Então nós fizemos duas análises. Uma para o aumento de temperatura, né? Nós temos aqui a temperatura sendo aumentada. Então, na medida que a temperatura aumenta, eu tenho um aumento das forças de atração, eu tenho um aumento das forças de repulsão, mas as forças de repulsão elas começam a ganhar com o aumento da temperatura por conta do que eu disse de colisões muito rápidas ou muito energéticas. Né? Como que isso funciona? Na prática, é interessante a gente utilizar esse fator de compressibilidade como uma maneira física, uma maneira realmente mais aprofundada de entender as relações entre as moléculas. Então a gente sabe que valores de Z próximos de 1, eles tendem a descrever condições em que as forças de repulsão são muito próximas das forças de atração, e isso é claro, desde que eu esteja longe de pressões muito baixas próximas a zero, aí o que eu tenho na verdade são forças tanto de repulsão quanto de atração igualmente muito baixas. Van der Waals continuou os estudos dele atribuindo uma relação interessante para o fator de compressibilidade. Ele resolveu verificar como que determinadas substâncias se comportavam em relação às suas próprias pressão e temperatura críticas. Como funciona isso? Se você observar esse gráfico, ele é um pouquinho diferente do gráfico do slide anterior. Eu ainda tenho aqui o fator de compressibilidade, mas nesse eixo eu tenho uma outra coordenada. Essa coordenada é chamada de pressão reduzida. E foi através dessa relação entre pressão crítica e a pressão do sistema, chamada de pressão reduzida, que o Van der Waals desenvolveu o seu teorema dos estados correspondentes, que é enunciado aqui. Ó. Ele diz que todos os fluidos, quando comparados na mesma temperatura reduzida, ó, a temperatura reduzida aqui, e pressão reduzida, eles têm aproximadamente o mesmo valor do fator de compressibilidade e, consequentemente, desviam do comportamento de gás ideal da mesma forma. Muita calma. Como é que a gente vai traduzir isso aqui para a língua portuguesa? Deem uma olhada nesse gráfico. Eu sei que, em função do slide ser pequeno, a gente não vai conseguir enxergar isso de uma maneira mais intensa. Mas dá para a gente ter uma ideia aqui. Ó. Se você observar essa legenda, ela consta aqui de várias substâncias. Eu tenho metano, etileno, etano, propano, isopentano, heptano e por assim sucessivamente. Né? Por aí vai. O que significa isso? Se você olhar uma curva, por exemplo, vou pegar aqui uma curva de temperatura reduzida de 1,5, que é essa curva aqui. Ó.
Vou marcar um marcador nela. Se a gente pegar esse pontinho aqui, ó, esse quadradinho, dentro dele nós temos um triângulo fechado que corresponde ao etano, nós temos um círculo fechado que corresponde à água, nós temos um xizinho que corresponde ao metano e nós temos uma bolinha, um triângulo, aliás, não é uma bolinha, é um triângulo, tá bem pequenininho. Um triângulo vazado que corresponde ao nitrogênio. Veja, essas substâncias elas são completamente diferentes entre si, elas têm pressões críticas e temperaturas críticas completamente diferentes, mas aqui elas estão representadas nas mesmas propriedades reduzidas. E elas estão aproximadamente em cima do mesmo valor de Z. Nesse caso aqui, nesse exemplo genérico que eu dei, é aproximadamente 0,7. Fala, mas tudo bem. O Van der Waals acabou descobrindo que substâncias diferentes têm mais ou menos o mesmo Z se elas estiverem nas mesmas temperaturas reduzida e pressão reduzida. Isso serve para alguma coisa? Isso vai nos ajudar de alguma forma? E a resposta é sim. Temos uma utilização muito interessante para esse teorema desenvolvido pelo Van der Waals. Olha só, vou dar aqui como exemplo para vocês a determinação do estado termodinâmico verdadeiro de duas substâncias, o etileno e o metano. A gente vai considerar, porém, que eles estejam nas mesmas condições reduzidas, ok? Pressão reduzida de 1 e temperatura reduzida de 1,5. Se vocês regressarem no slide da página anterior, vocês vão poder observar que nessas condições, qualquer substância vai ter um fator de compressibilidade igual a 0,9. Tudo bem, com essas informações a gente vai voltar nos conceitos de pressão reduzida e de temperatura reduzida e vamos calcular o valor real da pressão de cada um dos sistemas, a pressão do sistema etileno e a pressão do sistema metano, além, é claro, da própria temperatura. Então, vamos lá. Para o etileno, reorganizando aqui a minha definição de pressão reduzida, pressão crítica do etileno ela é dada, ela vale 51,2 bar, e a pressão reduzida aqui do meu problema vale 1. Efetuando esse cálculo, eu tenho que a minha pressão do etileno, a pressão real do etileno é de 51,2 bar. A mesma coisa para a temperatura, vou lá, pego a temperatura crítica numa tabela para o etileno, e eu multiplico pela temperatura reduzida que foi dada no nosso enunciado. Eu obtenho, então, a temperatura do etileno. Se a gente utilizar a regra das fases de Gibbs, o etileno como um gás é uma substância pura em uma única fase, então ele tem 2 graus de liberdade. Uma vez que eu saiba temperatura e pressão, eu tenho aí todas as minhas propriedades determinadas. Veja que interessante. Eu consegui obter, então, um valor de 51,2 bar e 424,5 Kelvin. Quando eu estou lidando com o metano, por mais que ele tenha a mesma pressão reduzida e temperatura reduzida, eu vou multiplicar por valores diferentes de pressão crítica, que é claro. Vou usar a pressão crítica e a temperatura crítica do metano. Ao fazer isso, eu tenho uma condição de pressão real do sistema de 46,4 bar e uma temperatura de 286,5 Kelvin. Veja que interessante. Os estados termodinâmicos são completamente diferentes. Eu sei que aqui o estado está determinado, eu já fixei temperatura e pressão. São duas substâncias puras na forma de gás. Então, o que acontece? Nós temos aqui um estado termodinâmico que caracteriza 51,2 bar e 424,5 Kelvin para o etileno. E do lado de cá nós temos um outro estado termodinâmico de 46,4 bar e 286,5 Kelvin. Esses estados eles são iguais? Não, pessoal, eles não são estados iguais. Mas de acordo com Van der Waals, eles são estados correspondentes. O etileno, nessas condições, ele corresponde em termos de fator de compressibilidade ao metano em outras condições diferentes. Para que isso serve na prática? Se eu tiver equações escritas em termos de propriedades reduzidas, eu deixo de me preocupar com a natureza da substância. Porque, em termos de suas propriedades reduzidas, qualquer que seja a substância que eu escolher, vai ter um Z específico, vai ter um fator de compressibilidade específico. Esse tipo de generalização é muito útil em termodinâmica quando você tem que lidar com substâncias que você tem poucos dados. Você pode não ter os dados dessa substância, mas se você tiver
um estado termodinâmico correspondente a ela, você pode calcular qualquer tipo de relação PVT baseado nessas condições de correspondência. Então, o que Van der Waals fez foi não apenas desenvolver um conceito, que é o fator de compressibilidade, que traduz aí a relação entre forças de atração e forças de repulsão em uma substância, como também descobriu que se você ponderar essas substâncias todas diferentes pelas suas propriedades reduzidas, nós temos aí uma possibilidade grande de generalizar as equações. A gente vai trabalhar, não nesse módulo, mas no módulo da próxima semana, com a aplicação prática do teorema dos estados correspondentes, traduzido para que a gente utilize correlações que sejam generalizadas, ou seja, não importa qual que é a substância que você tenha, você vai utilizar a condição reduzida para determinar o valor de Z. E isso é um acréscimo gigante nos nossos cálculos e, consequentemente, na melhoria dos nossos projetos. Van der Waals serviu como inspiração para a evolução das equações de estado que eram cúbicas em relação ao volume. Apesar das limitações da relação dele, de todo um problema para prever o comportamento PVT de substâncias que fossem pouco esféricas ou a pressões elevadas, Van der Waals se viu como inspiração para a evolução e para o desenvolvimento de equações que fossem empíricas, ou seja, elas foram baseadas em dados experimentais para igualmente representar as relações PVTs. Mas aí, é claro, por mais que elas tivessem uma cara, uma aparência próxima à equação de Van der Waals, essas equações elas são meramente empíricas, elas se basearam na forma da equação de Van der Waals, mas acrescentaram parâmetros que não eram necessariamente teóricos. A primeira equação de estado empírica cúbica de importância para nós é desenvolvida por Redlich e Kwong em 1494. Se você for procurar no histórico, o Otto Redlich e o Joseph Neng Shun Kwong, eles eram engenheiros da Shell. E eles desenvolveram essa equação porque eles desejavam a melhoria nos ajustes para algumas substâncias de interesse para eles. No caso específico, eles queriam melhorar as previsões de dados PVT para hidrocarbonetos não polares e ligeiramente polares, que fossem de cadeia pequena, a pressões baixas a moderadas. Não existe, obviamente, um conceito de moderada, não existe um limite, falar essa pressão é moderada e ponto final. Mas nós admitimos aproximadamente de 5 a 10 bar como pressões moderadas. Não existe realmente um valor limite 100% garantido. Além disso, eles apresentaram essa equação num simpósio sobre termodinâmica, mas é claro, eles estavam a serviço da Shell, né? Eles estavam lá, eles faziam parte do sistema de pesquisa e desenvolvimento da Shell. A equação de estado cúbica do Redlich-Kwong, ela tem essa aparência aqui, ó. Note que ela é bem parecida com a relação de Van der Waals, mas ela tem aí umas alterações. Ela traz o termo A e o termo B descritos em termos de propriedades críticas. Veja que interessante. Ó. O termo A não é o mesmo termo do Van der Waals, ele é diferente. Ele é um termo empírico, ele foi ajustado empiricamente, tanto que ele tem esse valor todo quebrado aqui. A parte boa dele é que ele pode ser facilmente calculado em termos das propriedades críticas da substância. Mesma coisa que o parâmetro B, calculado em termos de temperatura crítica e pressão crítica. E nós temos aqui uma relação que foi ajustada via dados experimentais. Né? Isso aqui foi ajustado em termos das medidas que eles fizeram dessas substâncias de interesse deles. Algumas equações elas vieram no sentido de melhorar a equação original de Redlich-Kwong, mas demorou algum tempo até que uma fosse realmente interessante, a ponto de merecer destaque e ser amplamente utilizada em projetos. Essa equação foi a equação cúbica de Soave-Redlich-Kwong e ela partiu, na verdade, de uma contribuição do Soave que estendeu o uso da equação original do Redlich-Kwong para hidrocarbonetos de cadeia carbônica um pouco maior. Porém, é importante destacar que essa modificação não resolveu o problema para gases polares e para pressões elevadas, pressões aí acima de 10, 12 bar. Veja, os gases polares continuam sendo aí uma pedra no sapato na previsão do comportamento PVT, não é? Além disso, hidrocarbonetos de cadeia muito longa,
né, com anéis aromáticos e grupos funcionais diversos, também tem algum prejuízo quando são utilizados como alvo de estudo dessa equação. Então, não dá muito certo. Uma coisa importante foi que o Soave ele introduziu na sua expressão empírica o número conceitual chamado de fator acêntrico, que foi introduzido aí pelo Kenneth Pitzer em 1955, que é útil na descrição da matéria. O Pitzer, na verdade, ele desenvolveu isso para tentar descrever o quão esférica é uma partícula, quanto esférica é a molécula de uma substância. Mas é importante destacar que o Pitzer não fez isso em termos geométricos. Ele não estava interessado em descrever a geometria apenas da molécula. O conceito de esfericidade, de quão esférico é uma substância, está relacionado com a distribuição de cargas dessa substância. E, portanto, leva em conta aí não apenas o formato geométrico, mas também como que se distribuem os elétrons ao longo da estrutura da substância de forma a ficar mais ou menos esférico. O Pitzer definiu o cálculo do fator acêntrico através dessa expressão. Ela é inteira baseada na pressão reduzida de saturação da substância numa temperatura reduzida de 0,7. No caso, isso aqui foi baseado em dados colhidos com o argônio. Mas a gente não precisa ficar preocupado em realizar esse cálculo, não. A maioria dos fatores acêntricos são definidos e tabelados para a maior parte das substâncias de interesse. A equação cúbica de Redlich-Kwong, Soave, modificada por Soave, né? Ela tem essa expressão. Nós temos aqui a inserção desse termo alfa, que descreve aí a presença, veja só, do fator acêntrico. Isso aqui, pessoal, não é um W, viu? Isso é a letra grega ômega, em minúsculo. Nós temos aqui o valor do A e do B de uma maneira muito semelhante, né? Calculados de uma maneira muito semelhante à que foi calculada pelo Redlich-Kwong originalmente. Por fim, pessoal, a gente vai trabalhar com a equação de estado cúbica desenvolvida por Peng e Robinson em 1976. Existem outras equações de estado cúbicas que são amplamente utilizadas em processos, em cálculo de processos industriais, mas nós vamos ficar com essas quatro, né? Com a equação de Van der Waals, a equação de Redlich-Kwong, Soave, Redlich-Kwong e de Peng e Robinson. Porque elas são realmente as mais importantes, as mais significativas, e no caso específico da Peng e Robinson, a gente tem aí uma melhoria na aplicação. Então, por mais que existam, inclusive a própria equação de Peng e Robinson foi atualizada para a data posterior a 1976, mas a gente vai trabalhar com esses exemplos clássicos de equações de estado cúbicas, considerando que eles são modelos clássicos, que são constantemente melhorados, mas que eles formam aí a base para que a gente utilize equações de estado cúbicas. Então, o que a gente eventualmente aplicar para essas equações funciona para qualquer atualização delas que esteja disponível na literatura hoje em dia. Originalmente, a equação de Peng-Robinson foi desenvolvida em 76 na Universidade de Alberta pelo Jin Yu Peng e pelo Donald Robinson, para satisfazer objetivos muito específicos. Dá até para a gente ter uma ideia de para quem eles desenvolveram isso só lendo esses objetivos. Olha só. Os parâmetros devem ser expressos em termos das propriedades críticas e do fator acêntrico. Deixar isso aqui em termos de propriedade crítica já tem aí um pezinho, já começa a colocar o pé na ideia de utilizar equações generalizadas, né? Equações que utilizem propriedades bastante simples das substâncias. O modelo deve fornecer precisão razoável perto do ponto crítico, nenhuma outra equação de estado funciona direito perto do ponto crítico das substâncias, particularmente para o cálculo do fator de compressibilidade e da densidade, que são os principais parâmetros termodinâmicos de interesse para nós. Densidade do líquido aqui, pessoal, entenda-se volume molar ou volume específico do líquido, né? Lembrando que o inverso do volume específico é a densidade. Então, ao lidarmos aqui com densidade, na verdade, é a mesma coisa que dizer que eu queria calcular o volume de um líquido. Essa outra descrição aqui, né, as regras de mistura não devem empregar mais de um parâmetro de interação binária. A gente não precisa se preocupar com isso agora. Regras de mistura nós vamos estudar mais aprofundadamente na disciplina de Termodinâmica 2, que é quando a gente lida com misturas. Então as regras de mistura serão vistas quando, é claro, a gente trabalhar com mistura de substância.
Além disso, essa equação deve ser aplicável a todos os cálculos de todas as propriedades do fluido nos processos de gás natural. Veja só para quem foi que o Peng e o Robinson desenvolveram essa equação. Para processos petroquímicos, para processos envolvendo extração de gás natural. E ela é superior em predizer os volumes molares de líquidos para muitas substâncias, especialmente as não polares. Obviamente, a gente ainda tem problema com substância não polar. O modelo de Peng-Robinson ele traz aí um desenvolvimento maior das suas constantes, levando em conta que isso aqui é tudo empírico, né, pessoal? Temos aqui o fator acêntrico também. E é importante destacar o seguinte, falar assim, olha, quer dizer então que eu vou usar sempre a de Peng-Robinson, então. Ela é a melhor de todas, ela foi a que melhor foi desenvolvida. Pessoal, resolver a Peng-Robinson requer um esforço computacional bem mais significativo do que resolver equações mais simples. Então não é assim não. Não é porque ela é a melhor, ela é a que melhor ajusta os dados de substâncias de interesse para a indústria, que eu vou utilizar ela 100% do tempo. Eventualmente, eu posso ter um problema em que uma suave Hedlich-Kwong resolve, ou uma Hedlich-Kwong propriamente dita resolve. Então, eu posso não precisar de um esforço computacional maior que requer tempo e dinheiro, e eu posso utilizar um modelo mais simples. Isso vai depender do nosso julgamento, pessoal. Se a gente fosse só decorar a coisa, falar assim, olha, eu decorei que Peng-Robinson é melhor, portanto vou usar Peng-Robinson sempre que eu for usar uma equação de estado cúbica. Errado. Não faça isso. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Analise o seu problema e verifique qual das equações de estado melhor te atende. A gente vai fazer no próximo módulo, no módulo 3, a análise de escolha das equações de estado que melhor se aplicam ao nosso problema em particular. A gente vai fazer um debate sobre isso. Eu termino esse vídeo por aqui, agradecendo novamente a presença de todos. Tivemos um vídeo também igualmente longo, porque afinal de contas são conceitos que não podem ser separados, eu não conseguiria colocar isso em outro vídeo. E deixo para vocês a mesma sugestão que eu deixei no vídeo anterior. Se vocês acharem esse vídeo grande demais, parcionem ele. Assista a ele até, por exemplo, a condição do teorema dos estados correspondentes. Dá um tempinho e depois continue. Não assiste ele de uma vez, não. Tenho certeza que você vai manter sua atenção e desenvolver um pouco mais de curiosidade sobre esse fascinante mundo de determinar propriedades termodinâmicas de substâncias. Caso você tenha dúvida, por favor poste aqui para que eu possa respondê-la. Vejo você no próximo vídeo. Até logo!